Não tenho referência de família nem vida sentimental, porque eu lembro que os meus pais, eles sempre brigavam. Depois que eu cresci, que eu fui adolescente, né? Logo meu pai também já faleceu, eu tinha 17 anos, então eu não tive uma referência de como eu deveria seguir num namoro. Eu tinha os relacionamentos frustrados, né? Baseado com muitos ciúmes, muita possessividade, muitas brigas também, né? Então eu não tive uma referência de como eu deveria levar um relacionamento. Durante toda a minha infância e adolescência também, eu vi o meu pai lutando muito contra o alcoolismo e minha mãe lutando muito para manter o casamento. Então essa foi a minha referência de um casamento. Crescendo, vendo os meus pais vivendo dessa forma, eu sempre disse que eu não queria ter um casamento, eu não queria me casar. Mas como nada acontece do jeito que a gente acaba planejando, aos 24 anos eu me casei. No meu primeiro casamento, eu era uma pessoa muito agressiva. Eu esmurrava as coisas, eu esmurrava a parede, já quebrei várias e várias portas de armário, guarda-roupas. Quando meu pai explodia, ele também quebrava as coisas dentro de casa. Então assim, eu lutei muito para não ter o problema com o alcoolismo. Em contrapartida, as consequências do alcoolismo eu fazia dentro do meu casamento. E exatamente no dia que estava fazendo 3 anos, foi o dia que ela foi embora. Ela não aguentou conviver com uma pessoa que só a maltratava. Romualdo, eu conheci ele uma fase bem crítica da minha vida. Eu já morava sozinha, tinha a minha independência, né? E eu conheci ele através da prima dele que trabalhava comigo. E ali a gente começou a nossa história junto. Desde o dia que eu a conheci, que eu a vi a primeira vez, até o momento em que efetivamente nós estávamos morando na mesma casa, morando juntos, 54 dias. Na verdade, não teve namoro, não teve relacionamento, não teve conhecimento. Eu lembro que a prima dele chegou para mim e falou assim: olha, você está trazendo ele para morar com você, ele é meu primo, mas eu não vou me responsabilizar por nada. Ela cheia dos traumas dela, eu cheio dos meus, e isso são todos os combustíveis para que não desse certo. E a partir do momento que realmente nós estávamos morando juntos, aí ela teve a oportunidade de verdade de conhecer quem era o Romualdo. Nos primeiros dias, eu já comecei a ver muita coisa no Romualdo que despertou em mim a minha insegurança. E eu percebi que ele era totalmente diferente de mim, em tudo. Tudo. Nos gostos, na comida, no jeito de ser. Eu pegava ele falando com mulheres no celular. Então isso despertou em mim o meu lado inseguro. Era como se todo o meu passado viesse à tona, né? Numa das nossas discussões, para não agredir a Samara fisicamente, eu quebrei um ventilador. Eu joguei o ventilador no chão e eu pulava em cima do ventilador para extravasar toda aquela raiva, para colocar para fora toda aquela raiva. E eu não via necessidade de mudar. Até porque depois eu pedia perdão, a Samara perdoava e a gente tentava conviver aí 2 dias, 3 dias sem uma nova discussão. Brigar pra gente virou uma rotina. A gente já estava acostumado acusar o outro, um agredir o outro. Não resolver o problema. Um jogar a culpa para o outro. Como eu nasci num lar onde teve muita gritaria, teve muita agressão verbal, eu era autoritária com ele, eu impunha a situação, eu meio que questionava as coisas. Só que quando ele gritava, eu travava. Chegou um momento que a Samara tinha medo de falar comigo. Tinha dias que eu saía do trabalho, eu não tinha vontade de ir para casa, porque estava insuportável.
A gente não tinha mais diálogo. O que me trouxe a enxergar os meus erros foi quando o Romualdo foi embora. Não falei para ela, só falei que eu ia de férias do trabalho, eu ia passar uns dias na casa dos meus pais, mas falei para ela assim, olha, estou indo para a rodoviária, vou pegar um ônibus e vou para casa dos meus pais passar as minhas férias. Mas ali eu já estava decidida a não voltar. E eu comentando com uma moça que trabalhava comigo, ela perguntou, eu falei que o Romualdo tinha ido de férias, mas que não voltaria. E comentando com ela sobre os relacionamentos, sobre o meu relacionamento, eu ganhei um livro, o livro Casamento Blindado, onde eu não sabia que existia palestra, não sabia quem era Renato Cristiani, eu não tinha nem ideia. E eu comecei a ler aquele livro para mim, para que eu venha... Na verdade, eu comecei a ler aquele livro para entender o que acontecia comigo em relação à vida sentimental. Porque eu era feliz na profissional, eu adquiria tudo que eu queria, eu tinha, só que a minha vida sentimental era um desastre, nunca dava certo. E aí, o Romualdo me ligou durante esse período que eu comecei a ler o livro. E ela me disse, oi, tudo bem? E ali ela já me desmontou. Aí ele perguntou o que estava acontecendo comigo. Aí eu falei do livro. E eu perguntei, que livro é esse? Porque esse livro te mudou. Eu quero pelo menos saber que livro que é. E ela pediu para eu comprar o livro lá no Paraná e ler. E ela falou, o livro Casamento Blindado. Eu comprei, eu li o livro todo de capa a capa em 4 dias. No 5º dia eu entrei no ônibus no Paraná e voltei para cá. Aí a gente sentou, conversou, né, de tudo que estava acontecendo. Conversamos bastante coisa em relação ao livro também, que poderia nos ajudar. E aí eu comentei com ele das palestras, que tinha as palestras no templo, né? E aí ele falou que a gente ia começar a fazer as palestras, que ele queria ver como que era. Aí nós chegamos juntos na palestra. Primeiro foi algo impactante, mesmo antes de começar a palestra, porque eu nunca havia sido tão bem recebido em um local como eu fui bem recebido quando eu cheguei no Templo de Salomão, aqui no Templo de Salomão. Nas palestras da Terapia do Amor, eu fui aprendendo a me amar, a cuidar de mim, a cuidar dele como esposa, a enxergar ele como um marido. As minhas inseguranças eu fui enfraquecendo, os meus ciúmes, as minhas desconfianças. Então eu fui aprendendo a ser uma mulher mais forte, uma mulher mais definida. Todo aquele temperamento explosivo, aquela raiva, ela foi transformada em mansidão. Hoje ele é um homem amável, ele é um homem que ele ajuda, ele é companheiro, ele é amigo. Eu e Romualdo, nós restauramos o nosso casamento. Nós nos restauramos também, porque nós nos tornamos pessoas diferentes um com o outro, né? E diante disso, nós casamos no civil e casamos na celebração dos casamentos em 2018. Essas decisões, elas foram transformando tanto o nosso casamento, que hoje, para definir o meu casamento, eu defino ele como um pedacinho do céu. Eu defino o meu casamento como o casamento que realmente eu esperei a minha vida toda.